Você já ouviu falar em liderança espiritualizada? Eu sempre quis ouvir isso em algum lugar, era meu sonho. Eu já sofri muito nas empresas que eu trabalhei por falta de valorização, por falta de amor, de respeito e de olhar para o meu potencial. Eu sabia o meu potencial, mas muitas vezes o meu chefe não sabia. E eu era desvalorizada. Eu acho que você também já deve ter passado por essa situação. E hoje eu estou aqui com o professor Adilson Souza, que está lançando esse livro maravilhoso. Gente, eu comecei a ler, dá vontade de não parar de ler. Todo mundo devia ler esse livro. Todo mundo deve ler esse livro. Você não pode deixar de ler, de conhecer, de adquirir esse livro. E o Adilson é uma pessoa super solícita depois. Ele pode encontrá-lo, tomar um café para conversar. Eu já sei que ele é assim. Bem-vindo ao canal da Luciene Balbino. Muito obrigado, Luciane, muito obrigado a todos vocês que nos ouvem aqui, que nos assiste, para falar de um tema aí, né? Um tema que vem ganhando força e vem ganhando força por conta da próprio processo de não evolução do ser humano, da liderança. E eu me dedico a esse tema há mais de 30 anos e eu tenho percebido que agora tem ganho uma força considerável. Por quê? Não porque a gente quis evoluir, porque começou a pesar mais no bolso das organizações, é porque as pessoas estão adoecendo, estão ficando tristes, burnout, assédio moral e um monte de coisa. E tem aqueles líderes que estão fazendo a coisa diferente e é disso que eu tenho trazido aí nesse contexto do livro. Então, a humanização das organizações. Eu fiquei assim encantada com o livro e realmente é um livro que me toca cada página que eu leio, porque é um mundo que eu acredito, um mundo que está no seu livro. Só que é um mundo, pelo que eu vejo hoje, é muito distante do que é hoje ainda. Porque ainda existem muitos chefes, eu ia usar um termo aqui meio pesado, mas psicopata mesmo existe, narcisista, existem muitos chefes inseguros, porque eu acho que o chefe inseguro, ele acaba diminuindo o funcionário, porque ele tem medo de perder o lugar. As pessoas têm medo de perder o seu lugar. E como é que é isso, Adilson? Como é que a gente pode criar grandes executivos que saibam valorizar, olhar para o funcionário com extrema competência, com a competência dele e a competência do funcionário e fazê-lo crescer e a empresa crescer? Isso é possível? É possível, inclusive eu trago alguns exemplos aqui no próprio escrito e acho que o ponto-chave para a liderança é qual que é a visão que eu tenho do meu papel enquanto líder. Lidero sobre as pessoas ou lidero com as pessoas? Tem movimentos muito distintos e para isso eu sempre faço uma pergunta para os líderes. Você seria contratado pelo seu time, pela sua equipe, como diz aqui em Portugal? Alguns deles têm dúvida. Enquanto líder, você não deveria ter essa dúvida. O que eu estou construindo com as pessoas que trabalham comigo para elas me contratarem diariamente? E quando eu falo dessa visão, eu trago um aspecto que ele é fundamental aqui, que é eu preciso e posso desenvolver pessoas melhores do que eu. Se você tem uma equipa média, você não é um líder extraordinário. Desculpa, longe de você ser um líder extraordinário. Quem tem uma equipe média é médio. E aí tem uma questão do próprio desapego, do ego, que é uma coisa do humano, da vaidade, que afasta o líder dele ser o melhor, de ele se aproximar das pessoas. Os modelos de liderança no passado faziam com que todos fossem até o líder. Quando a gente fala da liderança do presente e do futuro, da liderança espiritualizada, a gente está olhando o líder que vai a cada um de seus talentos e estimula eles a trazerem o melhor para esse contexto da vida e do trabalho. E faz com que eles se realizem fazendo o trabalho mais extraordinário.
Nós estamos aqui fazendo essa gravação num hotel e as pessoas nos servindo com um sorriso. O quanto vale isso? O quanto isso impacta energia, na vida. né? Energia boa. E isso está ali sendo transmitido. Tem um trabalho da liderança que está por trás, a gente não está vendo nesse momento. Mas ela é reflexo. Da mesma forma que às vezes você é atendido mal. Será que como está sendo essa liderança para as pessoas atenderem os outros de uma forma ruim? Então, a humanização no ambiente corporativo vai fazer com que você apresente o seu melhor, eu apresente o nosso melhor, e dos nossos melhores façamos algo melhor naquela relação, naquele contexto, naquele ambiente. E o ambiente é construído pelas pessoas, em especial pela liderança. Então, um líder deve olhar para um funcionário como individual. Cada um é cada um, individualmente. Porque a maioria dos chefes, dos empresários, olham para a equipe toda, porque às vezes uma pessoa teve um trauma na infância muito grande, um pai autoritário, um pai que não deixava ela dizer nada, e ela quando o chefe grita com ela se assusta e talvez não consegue exercer o papel dela com grandeza. Agora, se ele fala, eu acho que você é capaz, que você é competente para fazer isso, eu acredito em você, essa pessoa consegue. Como é que esse chefe consegue mudar esse olhar e tratar o funcionário como ele deve ser tratado? Tem uma questão, né, que vem ao longo do tempo, dos modelos de liderança, que era um modelo muito mais de manipulação, de comando e controle. E hoje a gente fala muito mais do poder de influência. E quem você melhor consegue influenciar? Quem você de fato conhece. Então, eu trabalho com 20, 30, 50, 100 pessoas. Quem verdadeiramente você conhece as histórias das pessoas? Nós somos julgados no mundo de forma geral pela foto e não pelo filme. Nós temos uma trajetória sendo construída com histórias, com percalços, com desafios que nós superamos. E o líder que consegue potencializar cada um desses talentos é aquele que consegue entender essa individualidade. Então, como que eu mobilizo a Luciene? Como que eu mobilizo o Rodolfo? Como que eu mobilizo o Adilson? Eu preciso conhecer e entender essa mecânica, a coisa vai funcionar de forma melhor. É um olhar para o coletivo, mas considerando o individual. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Porque se eu trato todo mundo igual filho, vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, cada um eu trabalhei de alguma forma, porque cada um tem uma personalidade, cada um nasce de um jeito. Então é errado. Eduquei meus filhos todos iguais. Eu falei, então você fez merda. Porque não era para educar todos iguais, né? E como é que nasceu esse livro? Você conta muito da sua história, que é tão bonita, a tua história de vida, né? Mesmo com um pai autoritário e uma mãe, né, que mantinha uma disciplina, mas doce ao mesmo tempo. E você acha que a tua educação, a forma como seus pais te olharam, te ajudou a você, naquele momento que te fizeram aquela proposta, que o seu chefe fez aquela proposta, você vai abrir o banco a partir de amanhã? Imagina a responsabilidade disso para um jovem de 17 anos. O chefe dele disse, você a partir de amanhã tem uma história por trás, você tem que ler o livro, mas vai abrir o banco todos os dias. Olha a responsabilidade disso, gente, ainda mais no Brasil, que abrir um banco no Brasil, pelo amor de Deus, eu ia ter medo, eu ia ter que chamar a polícia para abrir o banco comigo. Naquela época talvez era um pouco menos, mas como é que você acha que você olhava, quando você foi fazer o café para servir, você olhava aquilo com grandeza, com humildade? Uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha mais, que se acha, vou servir um café? Imagina, eu sou uma pessoa importante. Essa pessoa chega lá? Então, até chega, Lu, mas o que eu respondendo a parte da sua pergunta, o que me levou parte desse processo? Com todo o processo de educação que eu tive com meus pais, era sempre muito claro a intenção deles. Eles faziam da forma que eles sabiam fazer até aquele momento da vida, mas a intenção é que a gente fosse o melhor. E eu lembro que uma vez eu tive uma grande decepção e um grande aprendizado com o seu Antônio.
eu fui conhecer o trabalho dele, né? Ele era funileiro mecânico, trabalhava lá com mecânica. Seu Antônio é seu pai. Seu Antônio é meu pai, Antônio é meu pai. É que eu brinco para seu Antônio da Nildo. E aí, eu fiquei admirado com o trabalho dele. E aí teve uma vez que era um domingo, chegaram lá batendo na porta de casa, tinha um carro amassado, aí meu pai pegou um taço, que é uma peça de ferro, e um martelo lá e começou a bater. Eu falei assim, nossa, meu pai tá estragando o carro. Daqui a pouco o carro tava tudo certinho ali, aí eu falei assim, poxa, mas precisa bater para consertar? E aí eu, apaixonado pelo trabalho que ele fazia, obviamente não tinha nenhuma competência, estava apaixonado pelo trabalho que ele executava. Eu falei assim, quando eu crescer eu quero fazer isso. Ele olhou para mim e disse o seguinte, não, você pode fazer muito mais do que isso. Eu fiquei meio assim, né, naquele momento, mas ele me impulsionou para ver muito mais do que isso. E ele me deu uma regra de ouro, estude para ser alguém. Esse para ser alguém é uma coisa que não soava muito bem, porque meu pai e minha mãe são alguém, não tinham estudado naquele momento, então, mas é alguém no sentido de que você pode fazer mais coisas do que você está vendo a fazer. E esse ambiente também nos criou desprovido de algumas vaidades. É bom ter parte dessa vaidade, mas não aquela que te impede de você servir. Porque o viver é poder servir alguém. Enquanto líder, o quanto está diretamente relacionado ao seu valor enquanto líder, está diretamente relacionado ao seu grau de contribuição com a equipe. E esse é um ponto importante, o quanto eu contribuo para que a equipe me valorize. Porque quantos líderes seriam demitidos pela sua equipe fácil? Você pode demitir seu líder hoje, aonde que eu assino aqui, ó, onde faz o abaixo assinado? Muitos vão querer fazer Muitos fariam isso, porque esses líderes não construíram aquele melhor espaço para estar ali, para estar consolidado. E tem um exemplo que eu trago, e foi um aprendizado fantástico que eu tive. Um líder falou, olha, eu trabalhei numa empresa durante um tempo, e aí no último dia, fui convidado para ir para outra organização, no último dia eles preparam, eu cheguei lá, tinha um café da manhã preparado. E eu falei, puxa, eles estão comemorando porque eu estou indo embora, né? Ele brincou até com isso, né? E aí eles chamaram, né? Chamaram todo mundo, falaram, a gente preparou esse café da manhã aqui para você, porque você foi um líder extraordinário durante esses 5 anos que nós trabalhamos juntos. E a gente queria marcar esse momento, né, com você. E você vai receber agora uma braceleta de capitão, colocaram a braceleta de capitão, de jogador ali, com todas as assinaturas, para que fique registrado na sua memória o quanto você foi um líder impactante nas nossas vidas. Muito obrigado. Ai, que história linda. Então você começa a olhar, né, e acho que esse é um ponto importante. O líder espiritualizado, essa liderança espiritualizada, ele vai criar um legado, ele traz uma responsabilidade importante. Você, enquanto líder, será lembrado. A questão é, você será lembrado por aquilo que você quer ser lembrado? Este é o ponto. Ou por ser um carrasco. Então, qual que é a lembrança? Líder, né? Aí você começa a olhar, e aí tem um detalhe, quando você traz até a figura do Hitler ou de outros líderes, aí, mas acho que é importante olhar isso. Você começa a olhar que aqueles que lideraram para eles, não lideraram para o todo, lideraram para eles. E é essa a liderança da manipulação. E eu vou colocar um ponto a ponto aqui, que para mim é uma referência, que é a liderança do Mandela. Que é a liderança que influenciou para um coletivo. Exatamente. Não era olhar para ele. Humano, né? Então, aí você começa a separar uma coisa de outra. E as novas gerações, elas vão preferir naturalmente uma liderança como a do Mandela, uma liderança mais próxima, mais humana, mais baseada em valores, mais baseada no respeito, na confiança, no pertencimento e assim por diante. No amor, né? E no amor. Porque o amor é tudo. Porque tem um ponto, né? O amor é a base, inclusive, quando se mede frequências, a maior frequência que existe é a frequência do amor.
É a frequência que nos conecta. E o amor de querer o bem para o outro. Eu estou aqui em Portugal nesse momento e eu fiz o caminho de Santiago, o caminho português para Santiago de Compostela. A coisa mais maravilhosa no caminho, que a gente poder seguir isso para a vida, quando alguém passa por você, quando você passa por alguém, você olha para o outro e fala assim, bom caminho.